Fala, nação rubro-negra, vim trazer aqui informações sobre jogadores sendo devolvidos para o Flamengo da seleção do Uruguai. Vim trazer aqui também toda a situação em relação ao Bruno Henrique, algumas besteiras que estão falando. Créditos oficiais Vene Casagrande. Canal Vene Casagrande. No vídeo de agora a gente vai fazer um resumão do que aconteceu no Flamengo, envolvendo o Flamengo nesse domingão. Já adianto para vocês, teve jogador retornando ao Flamengo, estava servindo a sua seleção e está retornando ao Flamengo com um problema físico. Pois é, seleção novamente atrapalhando a vida do Flamengo. Eu vou dar um spoilerzinho para vocês. Esse jogador da seleção uruguaia, tá? Spoilerzinho para vocês. 2 jogadores estão sendo devolvidos ao Flamengo, na verdade. Já já a gente vai comentar esse assunto. Pulgar falou sobre a sua recuperação. Será que ele vai voltar ainda esse mês? Tem a agenda do Flamengo para essa semana, como que será o período de treinamento do Flamengo nessa semana. Tem mais o quê? Seleção brasileira. Será que Samuel Lino vai ser titular? Vou dar mais um spoiler. Ancelotti vai fazer mudança em todos os setores da equipe. Será que Samuel Lino será titular lá na altitude da Bolívia? E tem também assunto Bruno Henrique. Eu estou vendo muita gente falando muita besteira envolvendo esse assunto. Isso tudo e muito mais, perdão galera, no vídeo de agora. Mas antes gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, com os familiares, com todo mundo. E assim todo mundo vai ficar conhecendo o canal Vene Casagrande. Também não deixe de hypar o vídeo, tá? Isso é importante também. Vamos para as informações? Já que a gente está em data FIFA, e eu vou ser sincero, não aguento mais a data FIFA, é chato demais. Embora no final de semana eu tenha descansado um pouco mais, vou ser bem sincero. Hoje consegui assistir um filme inteiro, coisa que eu não lembro a última vez que eu tinha conseguido fazer em casa, assim, no final de semana, assistir ele de uma vez só, sabe? Eu sempre assisto parando, porque tem que trabalhar e tal, produzir conteúdo, ir a Maracanã. Hoje não, consegui assistir numa tranquilidade danada. Muito bom filme, inclusive. Data FIFA, vamos começar falando de seleção brasileira, porque Ancelotti, no treino de hoje, nesse domingão, o penúltimo antes do duelo com Bolívia na terça, indicou que fará mudanças em todos os setores em treino fechado, tá? Por exemplo, 3 jogadores devem começar a partida. Fabrício Bruno, zagueirão, que hoje é do Cruzeiro, já passou pelo Flamengo. Alexandro, zagueiro, que inclusive passou pela categoria de base do Flamengo. E Lucas Paquetá, outro jogador cria das categorias de base do Flamengo. Esses 3 treinaram entre os titulares. No ataque também deve ter mudança. Fica a expectativa para Samuel Lino, jogador do Flamengo, ser titular. Sobre Lucas Paquetá, a gente fala muito do Luiz Henrique contra o Chile, mas Lucas Paquetá entrou muito bem e eu acho que em breve ele vai se tornar titular dessa seleção brasileira. Fica aí as informações para vocês sobre a seleção, mas agora falaremos de Flamengo, porque hoje a Flamengo TV divulgou um vídeo de uma entrevista com Eric Pulgar, reforçando a informação que a gente trouxe no último vídeo, que ele vai fazer uma tomografia nessa semana para saber como está o processo de recuperação no local da lesão, que foi no quinto metatarso. Se tiver 100% local, ele já inicia a etapa final para poder voltar, e aí demora cerca de 15 a 21 dias. Mas o Pulgar falou: já me sinto super bem, sem dor, fazendo mais trabalhos e carregando mais peso. Estou cada vez mais perto de voltar ao campo e ansioso para treinar com o grupo. Nós também estamos ansiosos para ver o Pulgar de volta ao Flamengo. Eu acho que quando o Pulgar ficar à disposição, vai dar um certo alívio ao Felipe Luiz para eventualmente poupar o Jorginho, que hoje para mim é titular absoluto. E aí fica a dúvida: Pulgar, Jorginho e Saul? Independentemente de qual seja a escolha vai ser muito boa, porque estamos falando de 3 grandes jogadores. Mas na ausência do Pulgar, Saul e Jorginho tem tudo para se tornar aí a melhor dupla de volantes do futebol brasileiro. Eu falo na ausência do Pulgar porque, repito, o Pulgar tem chance de ser titular e o Saul ficar como opção. Galera, essa semana aí sem jogos, né? Continua sem jogo. E como que vai ser a agenda do Flamengo para essa semana? Todos os dias, treino às 9h30 da manhã, exceto na terça-feira, quando terá folga para o elenco. A viagem para Caxias do Sul será no sábado, dia 13,
no período da tarde. O Flamengo enfrenta o Juventude no domingo, próximo domingo, dia 14, às 4 horas da tarde, no estádio Alfredo Jaconi, lá em Caxias do Sul. Jogo difícil. O Flamengo tropeçou na última rodada, 1-1 com o Grêmio em casa, e precisa vencer para continuar na liderança. Agora vamos falar do assunto mais importante desse vídeo. 2 jogadores estão sendo devolvidos ao Flamengo. Varela e Arrascaeta. Eles foram liberados pela seleção uruguaia e estão de volta ao Flamengo. Mas a notícia não é tão boa assim, torcedor. Vocês podem estar comemorando. Opa, voltaram. Não é tão boa. Vamos lá, vou contextualizar. No começo da tarde desse domingo, a imprensa uruguaia noticiou que o Bielsa liberou Arrascaeta, Varela e Pelistri, os 3 jogadores, para não jogarem contra o Chile. E aí eu fui apurar, confirmei a informação da imprensa uruguaia e eu apurei o seguinte, até publiquei nas minhas redes sociais. Varela apresentou um quadro de pubalgia e será reavaliado pelo Flamengo. Arrascaeta não tem nenhum problema físico. Muita gente desconfiou da minha informação sobre Arrascaeta. Como assim? Se não tem problema físico, por que ele está voltando ao Flamengo? Um período depois, o Flamengo emitiu um comunicado oficial. O Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas Guilherme Varela e Georgiano de Arrascaeta foram liberados pela seleção uruguaia após contribuírem para a classificação do seu país à Copa do Mundo FIFA 2026. Departamento médico rubro-negro. Ao longo dos últimos dias, o doutor Fernando Sasaki, do Flamengo, manteve contato com a equipe médica da Associação Uruguaia de Futebol. O meia Arrascaeta, que não apresenta nenhuma questão clínica, seria poupado da segunda partida da data FIFA pelo Uruguai. Também foi liberado. O Flamengo agradece a preciosa interação e colaboração do Departamento Médico da Seleção Uruguaia de Futebol com o clube. Então, a gente pode ver na nota aí que, diferentemente da relação com o Departamento Médico da Seleção Equatoriana, no caso envolvendo o Plata, agora com a Seleção Uruguaia é muito diferente. A relação é muito boa, com direito a agradecimento e nota oficial. Enfim, se não tiver um grupo de WhatsApp aí, eu mudo de nome, tá? Certamente tem um grupo de WhatsApp ali, Fernando Sasaki, médico do Flamengo, com os médicos da Seleção Uruguaia. Dito isso, galera, vamos lá. Varela volta, entre aspas, lesionado. Mas seria leviano da minha parte dizer que Varela está fora do jogo contra o Juventude ou que ele está dentro do jogo para pegar o Juventude. Eu não posso dizer isso. E quem falar algo vai estar, entre aspas, chutando, porque o jogador ainda vai ser reavaliado pelo Departamento Médico do Flamengo. Embora haja uma interação muito bacana entre as 2 equipes médicas, mas o Fernando Sasaki, que é o médico responsável pelo Flamengo, ele precisa avaliar o jogador, realizar exames no jogador. Estamos falando de um quadro de pubalgia. Eu nunca fui jogador de futebol, mas infelizmente já tive um problema no pubis e posso falar para vocês, é complicado demais. E vocês podem conversar com qualquer jogador ou com qualquer ex-jogador que eles vão falar. Se não for a pior lesão, é uma das piores lesões que um jogador pode ter. E é algo que incomoda muito, chato de ser tratado / curado. Se eu tivesse que arriscar um dinheiro, diria: Guilherme Varela está fora do jogo contra o Juventude, porque o Flamengo vai pensar, obviamente, no jogo seguinte, que é o da Libertadores. Mas, eu repito, eu estaria, entre aspas, chutando, arriscando algo e eu posso errar. Então, torcedor, calma. Não dá para dizer que o Varela está fora, mas também não dá para dizer que o Varela está dentro desse jogo. Para finalizar nosso vídeo, galera, sobre Bruno Henrique, a quantidade de besteira que eu estou lendo nas redes sociais sobre o assunto punição do Bruno Henrique é absurdo. As pessoas estão comparando o caso do Bruno Henrique com o caso dos jogadores que foram punidos no ano passado. Gente, não tem como comparar. É a mesma coisa que comparar banana com maçã. Não dá. São fatos totalmente diferentes. Primeiro, jogadores que foram punidos no ano passado, alguns banidos, outros 2 anos, outro 1 ano, eles confessaram que participaram de um crime, de uma organização criminosa, digamos assim. O Bruno Henrique não confessou, o Bruno Henrique teve o apoio do Flamengo. Nos outros casos, muito pelo contrário, por exemplo, os jogadores do Vila Nova, o próprio Vila Nova fez a denúncia contra os jogadores na ocasião.
Nesse caso, se vocês... Isso, galera, eu estou falando não é porque eu acho, é porque eu conversei com advogados que acompanharam de perto, mas que não tem nada a ver com a história. E todos falaram, Veni, olha só, a gente pode discutir se a pena foi leve, se poderia ser uma pena um pouquinho maior e tal, mas comparar os dois casos é um tremendo absurdo. Porque no caso do Bruno Henrique tem apenas indícios, não há prova cabal contra o jogador. Então, você pode reclamar, mas é a justiça, é lei. A gente pode debater se a lei tem que mudar, enfim, isso a gente pode discutir. Agora, dizer que o Bruno Henrique deveria ser punido igual os jogadores do ano passado foram punidos, gente, não precisa ser um advogado. É só você estudar, ouvir, conversar, ler sobre o assunto. Se vocês fizerem isso, aí eu vou aceitar a opinião de vocês. Mas eu vejo muita gente dando muito pitaco, muita opinião, sem entender nada, sem buscar nenhum conhecimento sobre o assunto. Então, para mim, não tem como comparar os casos do ano passado com o caso do Bruno Henrique. E agora, é só uma opinião. Acho errado o Flamengo ir em rede social ficar defendendo o jogador. Porque o jogador, querendo ou não, ele está prejudicando o Flamengo. Ele vai ficar 12 jogos suspenso. 12 jogos suspenso. Será que o Flamengo vai parar de pagá-lo ou vai pagar de uma maneira proporcional durante esse período da suspensão? Porque tem isso também. Eu acho legítimo o Flamengo disponibilizar um advogado para defender o jogador. Acho legítimo o Flamengo dizer que não se sentiu prejudicado com o cartão amarelo do Bruno Henrique. Não acho legítimo ir numa rede social e dizer estamos com você, estamos junto, Bruno Henrique. Acho que aí já é um pouco demais. Mas é apenas a minha opinião. E eu quero saber a opinião de vocês também. Valeu, galera? Uma ótima semana a todos vocês. Que seja uma semana muito abençoada, de muito sucesso. Paz, tamo junto e fui!